Ex-deputado Eduardo Cunha depõe em processo em que é acusado de receber propina para beneficiar empresas com recursos do Fundo de Investimento do FGTS. E você vai ver também. Procuradoria-Geral da República tem parecer contrário à lei municipal que proíbe serviço de transporte por aplicativos. Justiça Federal suspende 40 instituições de ensino no Pará sem autorização do MEC para ministrar cursos de graduação. Após decisão da presidente do STF de manter impedimento de anulação da redação do Enem, exame é aplicado a mais de 4 milhões de estudantes no país. Pela primeira vez, Enem tem tradução em Libras, com conteúdo específico para estudantes com deficiência auditiva. Cidadania nas urnas. Justiça Eleitoral abre Semana do Jovem Eleitor com foco na participação efetiva de jovens de 16 e 17 anos. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ex-deputado Eduardo Cunha presta depoimento hoje à Justiça Federal em Brasília no processo em que é réu junto com o ex-ministro Henrique Eduardo Alves e os delatores Lúcio Funaro e Fábio Cleto e Alexandre Margoto. A repórter Evne Araújo ao vivo tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Eduardo Cunha ainda está sendo ouvido pelo juiz Valisney de Souza da 10ª Vara Federal de Brasília. Ele, que presta depoimento na Justiça Federal, diz que vai responder a todos os questionamentos feitos pelos procuradores do Ministério Público e também pelos advogados de defesa de outros suspeitos investigados nesse processo. O ex-presidente da Câmara dos Deputados é acusado de participar de um esquema de pagamento de propina na Caixa Econômica para a liberação de recursos para um fundo de investimento do FGTS, Eduardo Cunha está em Brasília desde o dia 15 de setembro, mas depois da oitiva de hoje deve ser transferido para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considera inconstitucional uma lei municipal que proíbe o transporte de passageiros por aplicativos em Fortaleza. A regulamentação federal desse tipo de serviço está em votação no Congresso. Pedir um carro por aplicativo não é possível em todos os estados brasileiros. Em Fortaleza, por exemplo, esse tipo de transporte foi proibido por uma lei municipal. Mas o Ministério Público Federal se posicionou sobre o assunto e considerou a proibição ilegal. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apenas uma lei federal pode interferir sobre o transporte privado por aplicativos como atividade de interesse público, princípio da livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor. O ponto de vista do MPF foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O argumento defendido é que táxi e transporte por aplicativos não são iguais em todos os sentidos. Enquanto táxi é considerado serviço de utilidade pública e, por isso, depende de autorização do poder público, essa visão não pode ser estendida aos motoristas de aplicativos. A polêmica deve continuar até que seja feita uma lei federal regulamentando o transporte por aplicativos. O assunto já foi votado nas duas casas, mas voltou para a Câmara dos Deputados depois que o Senado fez modificações no projeto de lei na semana passada e agora não tem uma nova data para ser votado. O MPF defende que não há razões constitucionais para proibir o serviço. Hoje, mais de 500 mil motoristas vivem disso. E quem viu nessa nova profissão um caminho em plena crise financeira, o desejo para que a polêmica chegue ao fim vai muito além da torcida. Hoje, não só eu, como outras pessoas, conheço amigos meus que estão buscando essa alternativa também. Conheço várias pessoas que estão seguindo o mesmo caminho. Outras pessoas que não têm, perderam o emprego, ou então estão com uma renda inferior e estão buscando nessa alternativa um meio de agregar a sua renda. A Justiça Federal suspendeu 40 instituições de ensino no Pará. Elas não têm autorização do MEC para ministrar cursos de graduação e pós-graduação. O sonho de cursar enfermagem colocou Gilson e Jerusa na mesma sala de aula. Eles são alunos de uma instituição que oferta esse curso na modalidade AD, à distância. Mas os dois têm dúvidas. Uma delas é se o diploma vai ser reconhecido pelo MEC. O tão sonhado diploma de nível superior pode se transformar num pesadelo.
O Ministério Público Federal aconselha que o aluno pesquise a instituição antes de fazer a sua matrícula. Mas isso não é tarefa fácil. São vários os institutos e eles encontram maneiras de confundir os estudantes. Eu acessei a página do MEC, tem muita informação, não está bem claro o que eles demonstram lá no site. Já havia uma faculdade aqui em Marabá que dava o curso de enfermagem, só que o valor era alto. Aí chegou essa outra universidade com valor mais acessível, através da propaganda. No estado do Pará, a oferta de curso superior não chega a todas as cidades. Isso cria um cenário ideal para a terceirização do ensino, fazendo surgir vários institutos que usam nomes de faculdades conhecidas, o que, segundo o Ministério Público Federal, fere a legislação. Mais de 40 instituições já foram condenadas e estão proibidas de funcionar no estado do Pará. Uma das 40 instituições proibidas de funcionar é o CETAD de Belém, mas o diretor do Seminário Teológico da Assembleia de Deus garante que tudo não passa de um mal-entendido. Desde fevereiro deste ano, através o MEC fez a publicação, portaria 176, nós somos autorizados a promover, junto com a FACETEM, como polo da FACETEM, as pós-graduações. Ainda segundo o procurador federal Felipe de Moura Palha, pesquisar bem a instituição pode evitar uma série de transtornos. Quem for se matricular em um curso superior numa instituição, tome algumas precauções. Visite o site do Ministério Público Federal, Procuradoria do Pará, para ver se essa instituição está entre as condenadas, proibidas de funcionar no estado. Lá vai ter também um link para que a pessoa acesse o site do MEC e veja se aquela instituição está credenciada no MEC. E o principal, se a pessoa ficar sabendo sobre o funcionamento de uma instituição de forma irregular, que ela denuncie no Ministério Público, pode ser pessoalmente ou pode ser até pela internet, na sala de atendimento ao cidadão. As provas do Enem foram aplicadas nesse domingo em todo o Brasil para milhões de estudantes. Segundo dados do INEP, dos 6.730.000 inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, 30,2% não compareceram ao primeiro dia de provas. O exame já foi realizado após a decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido da PGR e da AGU para zerar qualquer tipo de redação com opinião contrária aos direitos humanos. Vamos entender essa decisão com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, isso mesmo. A decisão da presidente e ministra Carmen Lúcia negou o pedido da Procuradoria-Geral da República e também do INEP, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para não anular a prova de redação do estudante que violar os direitos humanos. Segundo a ministra, a decisão do TRF garante a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal e que o contrário violaria o direito do estudante de opinar e também de se expressar. Ela ainda disse que não se garante os direitos fundamentais, eliminando-se alguns deles. Essa decisão, Érica, foi em liminar para garantir a realização dos exames, das provas do Enem no último domingo. Portanto, o reexame ainda poderá ser analisado posteriormente, Érica. E ainda sobre o Enem, Carolina, nesse ano o tema da redação foi educação para surdos, né? E foi o primeiro ano também a produzir conteúdos exclusivos para esse público. É isso? Isso mesmo, Érica. Olha, 1.635 estudantes surdos solicitaram a videoprova, que foi um programa inédito e exclusivo, produzido exclusivamente para os estudantes surdos. Lembrando que nas edições anteriores eram disponibilizados também os tradutores de Libras e de leitura labial. Com certeza esse ano o Enem deu uma visibilidade maior aos direitos da educação para os surdos, já que o tema da redação foi os desafios para a formação dos surdos. Mas para falar sobre esse assunto, Érica, eu vou conversar agora com Fernando Alencastro, que ele é fundador do projeto Direito Libras. Fernando, esse tema vem seguindo a mesma linha dos últimos anos para chamar a atenção das dificuldades sociais, educacionais de uma minoria como são as pessoas surdas?
Sim, exatamente. O tema desse ano em relação à educação dos surdos, ele serve para despertar a consciência de cidadania, principalmente na faixa etária predominante das pessoas que fazem a prova do Enem, que são jovens ainda. Então, desperta nessa juventude essa consciência da necessidade de condições de igualdade daquelas pessoas com deficiência. Esse ano, notadamente, em relação aos surdos. Fernando, Érica aqui do estúdio, eu queria lhe fazer uma pergunta. A legislação hoje em dia ela é suficiente para garantir a igualdade dos direitos e também as oportunidades para os surdos e para os não surdos? O que falta? Érica, a legislação, eu te diria que ela é a porta de entrada. É o pressuposto para que o exercício da igualdade seja adquirido pelos surdos. Entretanto, faltam sim ações afirmativas, principalmente de instituições públicas e privadas, de disponibilizarem os tradutores em Libras para o acesso e a inclusão das pessoas surdas no dia a dia da vida social. Esse passo do Enem, do governo federal, foi fundamental, foi uma ação afirmativa muito interessante, muito importante para dar visibilidade a essa necessidade de igualdade das pessoas que têm surdez. Agora, Fernando, os julgamentos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal passaram a ser transmitidos com tradução simultânea por intérpretes de Libras, né? E esse ano o Enem também teve essa tradução presente pela primeira vez com uma tecnologia, né? Qual a importância de garantir essa igualdade tão defendida pela legislação? Foi um passo importante também, como o senhor acabou de falar? É um passo largo, realmente, esse tema escolhido para a redação do Enem. E em relação às sessões do Supremo Tribunal Federal estarem sendo transmitidas com a tradução em Libras, é um exemplo a ser seguido por todo o Judiciário. Sabemos que o Supremo Tribunal Federal é a corte que cuida e julga dos direitos fundamentais. Portanto, se o próprio STF, como a Corte Superior do Poder Judiciário, está fazendo as suas sessões com transmissão em Libras, demonstra um respeito e essa vontade de inclusão do segmento de surdos. E nós esperamos que todo o Poder Judiciário brasileiro siga o exemplo da Suprema Corte nesse particular. Ok, muito obrigada pelas informações e pela participação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. STJ regulamenta a tramitação eletrônica de ações penais. Voltamos em instantes. Na manhã de hoje, a estudante Rafaela Novinski, de 16 anos, foi morta a tiros dentro de uma escola estadual em Alexânia, em torno do Distrito Federal. O suspeito é Misael Pereira Olair, de 19 anos, preso em flagrante após o crime. Segundo a delegada que cuida do caso, Rafaela Wiesel, ele afirmou que sentia ódio da jovem e por isso resolveu comprar uma arma e matá-la. Em nota, o governo do município lamentou o ocorrido, decretou luto de 3 dias e disponibilizou psicólogos e assistentes sociais para atender familiares e alunos da escola. O número de acidentes de trânsito ainda é grande em alguns estados do país. De acordo com uma pesquisa, os acidentes, além de deixarem mortos e feridos, causam prejuízos ao sistema de saúde pública. A pesquisa encomendada por uma fábrica de cervejas utilizou dados de 2015 e mostrou que em apenas um ano o Brasil gastou mais de 19 bilhões de reais em previdência e no sistema público de saúde para atender as vítimas de acidentes de trânsito. Os gastos foram resultados de acidentes provocados por uma série de fatores, como a mistura perigosa álcool e direção. Além disso, por excesso de velocidade e a falta do uso do cinto de segurança. A mesma pesquisa revelou ainda que é alto o número de acidentes envolvendo motociclistas. Há 2 anos foram registradas em todo o Brasil 39 mil mortes no trânsito. O número é quase o dobro do que o Brasil pretendia alcançar quando definiu uma meta junto à Organização das Nações Unidas. Os estados de Tocantins, Piauí e Mato Grosso lideraram naquele ano o número de pessoas mortas a cada 100 mil habitantes. No Distrito Federal, as estatísticas atuais mostram redução nas mortes no trânsito. Entre janeiro e outubro deste ano, 216 pessoas perderam a vida. Foram 112 mortes a menos que no mesmo período do ano passado. De acordo com o diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o trabalho de fiscalização e a integração entre órgãos de trânsito foram fundamentais para a queda nas estatísticas.
além de campanhas junto à mídia, a mídia espontânea, que é bastante positiva aqui no Distrito Federal. Então, isso faz com que as pessoas vão mudando seu comportamento e isso colaborando para a redução de mortes e feridos no trânsito federal. Esse ano, o Distrito Federal teve uma economia de 134 milhões de reais que decidiu desgastar na saúde pública no atendimento a pacientes de acidente de trânsito. Bom, e para falar sobre esse assunto está aqui a advogada Andréia Rezende, que é especialista em trânsito, aliás. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, mortes no trânsito por conta de embriaguez acontecem, infelizmente, todos os dias. E a nossa legislação de trânsito, pelo menos, já tem uma multa aí bem rígida, né, para quem dirige embriagado. São constantes as fiscalizações da lei seca e, mesmo assim, muita gente insiste em beber e dirigir, combinar bebida e direção, que não funciona, todos sabem. O que está faltando? Uma legislação mais rígida para quê? Para coibir esse tipo de atitude? Na verdade, a legislação que nós temos para coibir a direção sob influência de álcool, ela já é bastante rígida, né? Ela traz, além do valor pecuniário da infração, que é bem alto, é R$ 2.934 para aquela pessoa que for flagrada dirigindo sob influência de álcool, ela traz também a penalidade de 12 meses sem dirigir. Então, a pessoa que for flagrada dirigindo sob influência de álcool, ela vai arcar tanto com o valor pecuniário da multa, como também ficar 1 ano sem dirigir. A lei também traz a previsão para os casos de reincidentes, ou seja, aquela pessoa que cai mais de uma vez na lei seca no período de 1 ano, ela é considerada reincidente, ela vai pagar o valor da primeira multa, que é R$ 2.934, a segunda em dobro, tá? E mais 2 anos sem dirigir. Muita gente então, é uma infração bem pesada, eu entendo, ela não é uma infração de trânsito com valor baixo ou com uma penalidade fraca. O que eu acho, do meu ponto de vista, é que falta mais campanhas educativas, falta mais informação aos motoristas, até porque o Código de Trânsito, ele traz que a finalidade dele não é arrecadatória, e sim educativa. Então, eu acho que tem que ter a parte punitiva da lei, né, claro, mas eu acho que falta um pouco dos órgãos de trânsito mais campanhas no dia a dia em vários estados, inclusive. E também tem um projeto de lei tramitando no Congresso para deixar um pouco mais rígida essa punição para o motorista que provoca um acidente embriagado? Sim, esse projeto de lei ele começou a tramitar em setembro de 2016, agora eu não estou me recordando o número dele, mas ele prevê a possibilidade de que, no caso de um acidente de trânsito, foi constatado que o motorista estava dirigindo sob influência de álcool, ele vai ter que, além de pagar a multa, né, da infração e ficar 1 ano sem dirigir, ele vai ter que reembolsar o SUS das despesas que a vítima teve, né, com o tratamento. Então, ele prevê essa possibilidade do motorista embriagado ter que reembolsar o SUS. E a conscientização faz parte aí de tudo isso, né? Seguir a legislação já vigente, que a nossa legislação, como mesmo a senhora disse, ela é eficiente, a pessoa tem que seguir a regra. Obrigada, doutora. Eu conversei com a Andréia Rezende, que é advogada especialista em trânsito, conversou com a gente a respeito da punição para quem dirige embriagado. Obrigada, doutora. O Superior Tribunal de Justiça regulamentou a tramitação eletrônica de ações penais. O Superior Tribunal de Justiça fez alterações na Resolução 10 de 2015, que disciplina o processo judicial eletrônico no tribunal. Com o objetivo de regulamentar a tramitação eletrônica de ações penais, as mudanças estão relacionadas principalmente à forma de digitalização e processamento de ações e procedimentos criminais. Com as novas regras, o tribunal pretende facilitar a tramitação e evitar o deslocamento físico dos processos. Com isso, o risco de extravio ou perda de alguma parte do processo diminui bastante, o que promete dar mais rapidez e segurança. A virtualização das ações e procedimentos penais está prevista na lei que sistematiza a informatização do processo judicial e autoriza a tramitação eletrônica de feitos criminais. As mudanças também regulamentam a consulta a processos penais em curso na Corte e buscam proteger as causas que tramitam com publicidade restrita ou em segredo de justiça.
O novo texto também traz modificações no uso do peticionamento eletrônico no STJ, mas as alterações não prejudicam os usuários do sistema. São apenas para aperfeiçoar as normas de envio e protocolo de petições. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Cidadania nas urnas. Justiça Eleitoral abre Semana do Jovem Eleitor com foco na participação efetiva de jovens de 16 e 17 anos. A gente volta já já. Estamos na Semana Nacional do Jovem Eleitor, que tem uma programação variada no Tribunal Superior Eleitoral e nos tribunais regionais eleitorais para incentivar o alistamento eleitoral e o voto consciente da juventude. A repórter Juliana Ribeiro, ao vivo, tem os detalhes dessa semana pra gente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a você que nos assiste. O voto para os jovens de 16 e 17 anos é facultativo. E essa semana a Justiça Eleitoral elaborou várias iniciativas para incentivar o jovem a participar da política, começando pelo alistamento eleitoral. As campanhas estão na internet, na TV e no rádio, tudo para chamar a atenção desse futuro eleitor, né? Em Minas Gerais, por exemplo, várias palestras estão sendo realizadas nas escolas. E em São Paulo, o jovem não precisa fazer o agendamento para ir tirar o título de eleitor. Basta procurar o cartório eleitoral mais próximo, com os documentos pessoais e com o comprovante de residência que ele já consegue emitir o documento. E tem mais, a campanha #Partiu Mudar complementa essa iniciativa. E é sobre isso que a gente conversa agora com o assessor-chefe da Escola Judiciária do TSE, Adson Leal. Boa tarde, Adson. O #Partiu Mudar vem com o objetivo de mostrar para o jovem por que ele deve participar da política? Isso, nós partimos de um diagnóstico de distanciamento do jovem do cenário político, nacional. Então, isso é um cenário preocupante e, com base nisso, para suprir essa lacuna, nós colocamos aí na rua esse projeto Partiu Mudar, que se presta justamente a criar uma cultura de participação do jovem no cenário político do Brasil. E como é que funciona na prática esse projeto? O coração do projeto é um website que está disponível para toda a sociedade e o website ele está, na verdade, é um banco de iniciativas e de materiais voltado para tanto alunos quanto professores de ensino médio. Então é esse público que a gente quer atingir diretamente. O professor pode acessar esse website e extrair ali o conteúdo? Isso, a gente colocou um guia do professor em que o professor encontra material técnico, informações técnicas e sugestões de aplicação pedagógica, metodológica em sala de aula de temas como a participação feminina na política, que é algo bem marcante hoje em dia. Adson, e o jovem ele pode fazer diferença no cenário político mesmo? Assim, o voto dele faz a diferença? Sim, cada voto conta e a gente tem certeza que quem atua nessa área, quem tem uma proximidade maior, sabe que democracia se faz no voto a voto, cada pessoa conta, cada pessoa tem importância. Então as eleições são decididas, por mais que a margem percentual seja significativa, mas a maioria se constrói voto a voto. Então quem tem mais proximidade nessa área sabe que a diferença que faz ter um voto a mais, principalmente nesse público, que é um público que está entrando na vida política e que vai permanecer na vida política durante muito tempo. Muito obrigada pelas informações, Adson. E olha, para você ficar por dentro do que está acontecendo no seu estado, é só acessar o site do TRE. É com você, Érica. Obrigada, Juliana. 1.400.000 CNPJs de microempreendedores individuais foram suspensos por inadimplência. É a primeira vez desde a criação da lei em 2006 que o governo aplica essa medida. A Aline tem uma empresa que promove colônia de férias e recreação em eventos. Nos primeiros meses, o trabalho era informal, mas ela conta que o negócio ganhou força mesmo quando se tornou microempreendedora individual. Me deu uma certa credibilidade no mercado, né, e ampliou a possibilidade de novos parceiros e clientes que exigiam tanto a nota fiscal, quanto um CNPJ, quanto um histórico positivo da empresa. Com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, também é possível obter financiamento, participar de programas de incentivo e o empreendedor tem benefício da aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. O microempreendedor individual é quem tem apenas um funcionário e receita anual de até R$60 mil. A partir de 2018, o limite será de R$81 mil.
Outra vantagem desse regime é que a contribuição previdenciária é única. Varia entre R$ 47 e R$ 52, de acordo com o tipo de atividade. E o empresário deve fazer a declaração anual da empresa. A lei que estabelece tratamento diferenciado para o microempreendedor individual e para a empresa de pequeno porte é de 2006. Mas só agora, pela primeira vez, o governo suspendeu o CNPJ dos inadimplentes. É bom lembrar que o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a lei complementar que criou o MEI, ele também previu a condição para que o MEI fosse cancelado. E desde o início da política, do programa, nós não tivemos uma limpeza dessa base. Então, nós temos casos de MEI que abandonaram os seus CNPJs por uma série de motivos, onde podemos citar aí a obtenção de algum emprego de carteira assinada, abertura de uma outra empresa de outro porte, uma microempresa, por exemplo, e que não voltaram ao portal do empreendedor para pedir a baixa. A intenção do governo é ajudar os microempreendedores e conhecer o cenário para investir melhor na capacitação quanto à gestão e abertura de mercado. Cerca de 19% dos mais de 7 milhões e 500 mil CNPJs de microempreendedores foram suspensos. Na prática, 1 milhão e 400 mil cadastros que devem ser regularizados. Se ele não recolhe o valor pelo período de 12 meses ou também não informa, não faz essa informação anual, provavelmente o seu CNPJ vai estar suspenso e ele não vai poder mais emitir, não vai poder atuar como microempreendedor individual. Tá. Esse débito provavelmente vai ser inscrito em dívida ativa e ele pode sofrer execução fiscal. O empresário pode ficar impedido de obter empréstimos financeiros. Quem não tiver interesse de continuar com o negócio, o recomendável é dar baixa para a dívida não virar uma bola de neve. Tudo isso pode ser feito pelo portal do empreendedor até o dia 22 de novembro. Se o CNPJ não for regularizado, será dada baixa na empresa, mas a dívida continuará existindo. É importante lembrar que o débito pode ser parcelado em até 60 vezes e logo após o pagamento da primeira parcela, o cadastro é reativado. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje pela manhã pesquisadores da Universidade de Brasília que apresentaram estudos sobre os quilombolas e uma nota da comunidade acadêmica sobre os direitos dessas comunidades. A expectativa é que na próxima quinta-feira o plenário do Supremo retome o julgamento da ação que questiona a constitucionalidade do decreto que regulamenta e delimita essas áreas. Foi um espaço de abertura para o diálogo, um espaço de aporte de olhares importante. Acho que foi bastante positivo exatamente por essa garantia de escuta da justiça brasileira, dessa diversidade da sociedade brasileira. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você uma ótima tarde. Até amanhã.